Deixa eu pôr na apresentação aqui, não sei o que tá aparecendo aí pra vocês. Vou pôr em tela cheia. Acho que tá aparecendo aí pra vocês, né? Ai, pus o negócio errado, peraí. Não é a Dilminha que eu vou passar agora, é depois. Eu vou... Deixa eu parar aqui e volto. Tava tudo certinho, fui mexer. Paciência aí comigo, tá, gente? Do Brasil. Vou parar e começar de novo. Espera aí que alguém escreveu alguma coisa. Tudo tranquilo, gente? Deixa eu começar a apresentar de novo. Saco, né? Essas coisas são muito chatas, gente. Pelo menos pra mim é um saco. Tava tudo em ordem, eu fui mexer, né? Pra quê, senhor? Eu viajando aqui, agora o bagulho não abre. Uma janela. Aí, agora vai. Pronto. Acho que tá aparecendo aí pra vocês, né, gente? A tela cheia. Então, como eu estava falando, segundo a visão do Milton Santos, né, que é um grande geógrafo brasileiro, ele fala o seguinte, assim, pra gente. Ele fala que a globalização, ela vai mostrar para o mundo uma grande desigualdade, né? A globalização, ela... Gente, está aparecendo para vocês aí a tela de compartilhamento? Me fala. Tá, tudo preto, que ótimo. De novo. Parar, vou fazer de novo. Por que eu fui mexer? Depois que começa a gravar, as telas ficam todas zoadas, tá ligado? Vamos ver se agora vai. Vou apresentar de novo. Uma janela, compartilhar. Ó, gente, alguém pode abrir o microfone e falar pra mim se tá aparecendo a tela, gente, com o capítulo 5? Porque se eu voltar de novo lá na apresentação, é capaz que sai. Vai, algum parça aí, fala pra mim, tá aparecendo ou não? Tá sim, professor. Ai, beleza, obrigada, valeu. Então vamos lá. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, o Milton Santos, então ele vai apresentar no documentário, vai falar o seguinte: a globalização, ela é muito boa para os países ricos, mas ela não é tão boa para os países pobres. Quando eu falo países ricos, então eu estou falando países industrializados e países capitalistas ricos, tá? Quando eu falo países pobres, estou falando países capitalistas pobres. O mundo todo hoje é capitalista, então a gente tem que ter isso assim bastante claro, né? E o capitalismo, como a gente conhece hoje, o processo de globalização, ele é um processo imposto, como eu estava falando, e ele vai mostrar para o mundo uma grande desigualdade, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje e que está linkado com o documentário, tá? Então o capitalismo, ele vai trazer, né, o capitalismo como a gente tem hoje, que é a globalização, ele vai apresentar muitas desigualdades, tá? Ele vai trazer à tona para a gente muitas desigualdades, tá? Que desigualdades são essas? As coisas mais básicas, tá? O principal ponto que aparece para a gente como desigualdade é a questão da fome, tá? Então eu coloquei aqui
primeiro sobre pobreza. Gente, o que é ser pobre? Fala aí pra mim. Pode escrever no chat também. O que é ser pobre? Se quiser abrir o microfone, pode também. O que é ser pobre? A gente vive no Brasil e a gente tem uma dimensão de pobreza, certo? Alguém quer falar um pouquinho aí o que é ser pobre? Vai falar que a pessoa é pobre. O que isso define? O que isso significa? Ser pobre. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém que não tem muito dinheiro, professor? Não tem muito dinheiro? Se É. pobreza está relacionada a dinheiro? Sim, Não, também poderia ser o local que a pessoa mora. legal, boa, boa. Passa por necessidades, questão de dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo acessar algumas coisas básicas, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não posso acessar, por exemplo, alimentação, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo acessar moradia, né? É, deixa eu ver, a pessoa precisa ter capital na mão para ser rico. Maicon, é uma bela reflexão essa aí que você colocou, né? Infelizmente, a gente tem hoje uma visão de riqueza também bastante deturpada, eu concordo. Né? Não necessariamente precisa de dinheiro para ser rico, mas do ponto de vista do capitalismo, né, do mundo capitalista, se você não tem acesso à renda, por exemplo, ao capital, você não consegue acessar, por exemplo, uma terra para plantar, né? Como que eu vou ter a minha alimentação, por exemplo, se eu não consigo ter acesso à terra, né? A má distribuição de terra, ela também afeta bastante, né? Eu vou voltar lá para a tela, pelo jeito parou, né, de apresentar de novo. Vou voltar aqui na apresentação. Quando eu volto aqui para a tela, ele para a apresentação. Vou fazer de novo aqui. Todo o processo. Se eu não tenho dinheiro, como eu acesso a alimentação, por exemplo, gente? Como eu faço para acessar alimentação se eu não tenho dinheiro? Ou moradia, como eu acesso a moradia se eu não tenho dinheiro? O que vocês podem me falar sobre isso? Como me alimentar sem dinheiro? Hoje no Brasil, se a pessoa não tem nenhum real, tá? Nenhum real para ir lá num Bom Prato e comprar um prato de comida. Como a pessoa se alimenta? Quem pode me falar aí? Vai lá, os seus quietinhos. Pedindo, sim. E se ela está num lugar tão pobre que ela não consegue nem pedir? Ela morre de fome apenas? Ou existe alguma forma dela não morrer de fome? Ou depende do lugar que ela mora? Aqui em São Carlos, por exemplo, se a pessoa não tem dinheiro, não tem casa, né, não tem trabalho, ela morre de fome? Isso mesmo. Maicon, o governo, né? E aí a gente, quando fala de governo, a gente pode falar de governo federal, governo estadual, né? E municipal também tem a sua responsabilidade, tá? Quando a gente paga imposto, por exemplo, a gente está pensando que o Estado vai retribuir a gente de alguma forma. Como, por exemplo, agora, né? O auxílio emergencial. Ai, que beleza, né? O governo está dando R$ 600 para as pessoas que precisam. Primeiro que é uma mixaria, uma esmola, né? E segundo que praticamente assim uma grande parte das pessoas conseguiu acessar, mas tem muitas pessoas que não, né? E, e é o mínimo que o governo pode fazer, né? Se vocês forem ver as experiências europeias, até estadunidense mesmo, por mais capitalista que o governo seja, eles acabaram tendo que ajudar a população, tá? Não tem jeito.
Então, o Estado, ele precisa, até comentei isso quando eu falei do neoliberalismo, né? O governo, ele só vai interferir na economia, só vai ajudar as pessoas em momento de crise, né? Então, o Estado, o governo, ele precisa interferir. Por isso que nos países mais pobres precisa ter os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, né? Então, a gente tem uma concentração de renda muito forte aqui no Brasil, né? Então, poucas pessoas ganham muito, né? E a maior parte das pessoas ganha pouco. Então, o governo ele arrecada bastante, ele precisa devolver isso de alguma forma, né? É isso mesmo. Pede-se muito imposto, mas se devolve muito pouco, tá? Essa também é uma característica dos governos dos países pobres, né? Arrecada, mas acaba não devolvendo, porque os governos dos países pobres eles vão estar muito mais se importando em ajudar as empresas e não as pessoas, né? Isso também é algo bem importante assim para a gente tratar, tá? Então nós vamos falar da pobreza e a fome no mundo. E aí eu coloco aqui, existem níveis de pobreza? O pobre aqui no Brasil é igual ao pobre dos Estados Unidos, por exemplo? É igual ao pobre da Europa? Ou não? Existe o classe média da Europa? É o mesmo que a classe média brasileira? Uma pessoa classe média baixa nos Estados Unidos é o mesmo que a classe média baixa aqui no Brasil? Pessoa que mora na rua, por exemplo, nos Estados Unidos, é pelos mesmos motivos que a pessoa que mora na rua no Brasil? Ou eu estou falando no Brasil, mas vale para todos os países pobres, né? Todos os países capitalistas subdesenvolvidos, né? Então, como é a pobreza? Né? Essa pobreza que a gente está vendo na imagem aí, espero que vocês estejam vendo, essa pobreza, ela é uma pobreza que existe, por exemplo, na Europa? Você vai encontrar esse tipo de pobreza, né? Ou pessoas miseráveis? Você vai encontrar pessoas miseráveis, pessoas que não têm acesso a nenhuma renda na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Provavelmente não, né? A gente vai encontrar a pobreza, mas ela é uma pobreza relativa, né? Ela não é absoluta. Se a gente pensar nos países da África, aqui da América Latina, alguns países da Ásia, a pobreza que a gente considera ela é uma pobreza absoluta, tá? Nos países mais ricos ela é relativa, a pessoa é pobre em relação a aquele nível de vida que se tem naquele país, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da pobreza e da fome, tá? As pessoas no mundo, como vocês bem sabem, né, não têm acesso a alguns itens básicos para a sua sobrevivência, tá? Então quando essa pessoa não tem acesso aos suprimentos básicos das suas necessidades, a gente considera que ela é pobre, tá? A gente costuma falar também que as pessoas são consideradas pobres quando elas vivem com menos de $2 por dia, tá? Se a gente fizer os cálculos aqui no Brasil, dá em torno de $2, R$ 10, por aí, né? Em torno de R$ 10 por dia, né? Vocês conseguem se imaginar vivendo com R$ 10 por dia? Não é muito fácil, né? Não é muito tranquilo. Então, quando eu tenho acesso a praticamente nenhuma renda, né, a gente considera que a pessoa é pobre. E quando ela é pobre, ela não consegue suprir algumas das suas necessidades básicas, como alimentação, habitação, saúde e educação. E aí, diante desse cenário, pessoal, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em suas várias instituições, junto com vários países do mundo, eles instituíram metas, né, para o desenvolvimento agora do século XXI. Deixa eu ir lá permitir para alguém que está pedindo para entrar. A Trasilda aqui. Pronto. Deixa eu ver, já aproveitar aqui. Até os mendigos lá ganham mais do que aqui, exatamente. Exato. Primeiro que nos países mais ricos, né, o governo colabora muito mais. Tinha um amigo meu que morava na Europa
E ele ficou desempregado, né? Ele tava a mulher dele grávida e ele recebia uma ajuda assim maravilhosa, tipo 5.000 euros, né? Então, imagina, né? Que beleza. Aqui a gente não consegue acessar. Pessoal, eu coloquei na tela de novo metas do desenvolvimento do milênio. Alguém pode falar para mim se está aberto aí? Se puder falar no microfone, só sim ou não. Tomei uma água aqui. Sim, então vamos lá. Então a Tá ONU, sim. obrigada. A ONU colocou aqui algumas metas, tá? Que todos os países devem cumprir. Se a gente pensar, só os países pobres precisam cumprir ou só os países ricos têm que cumprir? Não, tem que ser todo mundo, tá? Só os países pobres sozinhos eles nunca vão conseguir atingir essas metas, tá? Então algumas metas para o milênio, para o século XXI, para o mundo globalizado, onde todos os países deveriam tentar de alguma forma ajudar. Já adianto para vocês, já dou um spoiler, que os países mais ricos não estão nem ligando. Eu ia falar uma palavra mais baixa, né? Mas eles não ligam muito para essas questões, tá? Por quê? Porque não é uma questão que mexe muito com eles, a não ser mais questões ambientais relacionadas à economia. As outras questões eles não se importam tanto assim, tá? Então é muito mais uma luta dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento do que dos países ricos, tá? Eles até tentam dar uma ajudada aí, né? Então quais são as metas para o desenvolvimento global nesse milênio? O primeiro ponto lá é erradicar a fome e a pobreza extrema, tá? Fome e pobreza extrema. Quando eu falo de pobreza extrema, pessoa que vive com aquele menos de $2 por dia, tá? Ou seja, não acessa renda nenhuma, não tem sequer o governo para ajudar, tá? Se eu pensar num país como o Haiti, aqui na América, ou alguns países africanos, não existe o Estado, né? Existe o país, né? Mas ele não tem uma organização, uma estrutura. O país é tão pobre que ele não recolhe impostos, por exemplo, né? E aí não tem mesmo como ajudar as pessoas. Vai depender da ajuda externa, né? Vai depender de organismos internacionais, tá? Então, o primeiro ponto a ser tratado é esse. Nenhuma outra questão deveria ser tratada enquanto alguém ainda passasse fome no mundo, tá? E são milhões de pessoas que passam fome no mundo. Não são nem milhares, milhares são aqui no Brasil, né? Se a gente pegar no mundo todo, milhões de pessoas estão passando fome no mundo, né? Milhões. Como tratar de outras questões se ainda tem gente passando fome? Então deveria tudo parar, né? Primeiro a gente alimenta todos, depois a gente pensa nas outras questões. Infelizmente não é assim, gente. E vocês estão vivendo um momento onde a questão econômica se sobressai a vida das pessoas. Eu acho que nunca ou dificilmente vocês vão viver um outro momento que é tão visível a questão econômica se sobressai a vida das pessoas, né? As pessoas passam fome e são pobres para outras serem ricas, né? Eu preciso voltar às atividades econômicas no Brasil, por quê? Ah, porque a economia vai quebrar. A economia já está quebrada, né? Aqui no Brasil a gente já tem uma economia muito ruim, né? É porque o governo não tem condições de ajudar. Tem, porque se ele ajudou os bancos com bilhões, ele consegue ajudar o mais pobre com R$ 600, né? Então, quando se faz essa pressão de retornar às atividades econômicas em meio ao auge da pandemia que a gente vive hoje, né? Eu estava lendo agora cedinho falando que essa e a próxima semana vão ser as piores desde o início da pandemia aqui no Brasil. Desculpa, gente, tô pigarrinho aqui. Por que voltar às atividades econômicas? As atividades econômicas vão retornar porque existe uma pressão muito forte, né? Fora a pressão do presidente, né? Que já é uma pressão econômica muito forte. Em cima dele tem muitas forças econômicas, mas no âmbito estadual, no âmbito municipal, né? No âmbito estadual, o governador estava muito certo de que não era para voltar. De repente volta. Por que será, né? Ele acordou um dia de ovo virado? A pressão é muito forte. A mesma coisa aqui em São Carlos. Em relação ao Ayrton Garcia. Estava muito tranquilo em relação a não retornar às atividades. E aí rola uma pressão muito forte do comércio, da indústria, da prestação de serviço, né? Exatamente porque o governo não comparece. Na França, na Alemanha, na Itália, até nos
próprios Estados Unidos, o governo garantiu de alguma forma que as pessoas ficassem, entre aspas, tranquilas em casa para cumprir a quarentena. E aqui a gente não consegue. Também isso é uma característica de um país que não é desenvolvido, né? Onde o aspecto econômico se sobressai ao bem-estar da população. Tá? Então, o primeiro ponto a ser resolvido é esse: erradicar a fome e a pobreza extrema no mundo. Depois, segundo, estabelecer a educação universal. Quando eu falo de educação universal, significa educação para todos, tá? Educação de qualidade para todos. E quando eu falo para todos, significa educação gratuita, tá? Quando eu falo de educação universal, é a mesma coisa que a universalização da saúde. É saúde gratuita para todos, tá? Aqui no Brasil a gente tem a educação universalizada e a saúde também, porém ela é de baixa qualidade, então faz com que a gente precise pagar. Mas ainda você tem o acesso, né? Ainda que a educação seja precária e a saúde não seja a melhor possível, você consegue acessar. Por mais pobre que a pessoa seja, ela consegue acessar a saúde e a educação, tá? Então é uma busca aí. Mas aqui no Brasil, gente, vocês sabem, né? A gente tem a educação universalizada, né? A gente tem também a saúde universalizada. Na maior parte dos países do Ocidente também existe a educação para todos, né? Mas existem alguns países onde isso não acontece, como é o caso dos Estados Unidos, né? Eu vi um caso de um cara que recebeu uma conta de 2,5 milhões de dólares depois dele ter ficado internado por causa do coronavírus. 2,5 milhões de dólares, né? Aqui no Brasil, se você é internado pelo coronavírus, você não vai pagar nenhum real depois, né? Então, ainda temos alguns lampejos aí de dignidade. Terceiro ponto aí, promover a igualdade entre os gêneros, que é uma luta relativamente recente, né? Ontem estava tendo a parada lá de São Paulo, né? A live da parada, e aí eles falaram uma coisa muito forte, impactante, né? Até 2018, os transexuais, ser transexual era considerado uma doença, né? Até 1989, se eu não me engano, ou 90, ser homossexual era considerado doença, né? Tanto é que era chamado de homossexualismo, né? Então, essa questão do gênero, de igualdade de gêneros é bastante recente. Essa luta é muito recente, né? Por isso que a gente ainda está muito atrasado nesse sentido, em especial, claro, nos países mais pobres, né? A representatividade, por exemplo, das mulheres na política é irrisória, é ridícula, em relação a até vizinhos aqui da América Latina. Depois, seguindo aí, melhorar a saúde materna, né? Se eu melhoro a saúde materna, eu melhoro outros quesitos do desenvolvimento humano, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Inclusive, reduzir a mortalidade infantil. Se eu promovo uma melhor saúde para a mãe, eu reduzo a mortalidade infantil, né? Da criança que vai nascer e vai conseguir sobreviver pelo menos até o seu primeiro ano de idade. Combater a AIDS e outras doenças também é uma preocupação global, tá? Apesar de aqui no Brasil a gente ter essa questão da AIDS relativamente, digamos assim, controlada, né? Existe um tratamento, o SUS promove, né, o bem-estar das pessoas, faz a distribuição também de métodos contraceptivos. Em alguns países africanos, por exemplo, é uma grande epidemia. Essa epidemia que a gente vive aqui de corona, para alguns países é o equivalente a isso em relação a AIDS, doenças tropicais, ebola, malária. A gente vive aqui no Brasil a dengue, né? Então, essa questão também das doenças para os países mais pobres é muito complicada, né? Garantir a sustentabilidade do meio ambiente. Falando de sustentabilidade, é você conseguir manter uma produção econômica sem destruir o meio ambiente, né? E incentivar um sistema comercial e financeiro não discriminatório, atender às necessidades dos países menos desenvolvidos. A gente tem, né, um órgão que trata da economia mundial, que se chama OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, e dentro da Organização Mundial do Comércio se fala que a gente não pode ter impostos que sejam desiguais entre os países, não se pode promover o protecionismo, para que as economias e as empresas dos países subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos consigam participar da economia mundial. Mas na prática isso não acontece, né? Na prática a gente tem um mundo
dominado por um grupo de empresas transnacionais, né, que dominam praticamente todos os segmentos. Então, essa questão da predominância de empresas multinacionais europeias e estadunidenses atrapalha muito o desenvolvimento das economias locais, como a gente falou um pouquinho também nas aulas passadas, tá? Bom, ele traz aí alguns conceitos que a gente precisa saber quando a gente vai trabalhar pobreza, né? Como que eu vou definir o que é ser pobre, né? Então, algumas coisas aí falei para vocês, a renda, né, de domicílios. Então, se a pessoa vive com menos de $2 por dia, é considerado pobre. Esse é um dos itens aí, tá? Aí tá 1,25, mas já tá desatualizado, tá, gente? Esse material que eu tenho, ele é um pouquinho, né, ele é do começo da década, então é um pouquinho desatualizado, mas não tem problema, não muda o cenário global, tá? Se a gente pensar no cenário global de 2012 para hoje, muito pouca coisa se alterou, pelo menos nisso que nós vamos trabalhar, tá? E aí, então, tá mostrando um pouquinho, gente, porcentagem da população em condições de pobreza por região, tá? Então, vamos começar aí América Latina e Caribe, né? 12% aí da população com menos de $2 por dia, vamos a esse, né, que fica um pouco mais justo aí, mais próximo da realidade de hoje. A Europa e Ásia Central, 2,2%, no Extremo Oriente, 14,3%, Oriente Médio e Norte da África, 13,9%, Sul da Ásia, 70,9% e África Subsaariana, 69,2%. Então, olhando aí, a gente consegue perceber quais são as regiões do mundo onde a pobreza está estabelecida também como uma epidemia, né? Então, o Sul da Ásia e a África Subsaariana, né? A Subsaariana é a África abaixo do Saara, tá? Então, um dos indicadores principais aí que a gente usa é essa renda por domicílio, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns conceitos, né, que a gente precisa conhecer quando a gente fala da pobreza, tá? Então, o principal conceito são dois conceitos utilizados, um econômico e um social, tá? Alguns conceitos econômicos que a gente tem, um é o PIB, que é Produto Interno Bruto, vocês já devem ter ouvido falar de PIB, né? O Produto Interno Bruto são as riquezas produzidas por um país ao longo de um determinado período. Geralmente a gente mede por ano, né? Então, o PIB, eu vou pegar o total de riquezas produzidas nesse ano e dividir pelo número de habitantes. Esse é o PIB, tá? Só que o PIB nem sempre ele vai trazer um panorama fiel da distribuição de renda, da produção de renda naquele país, tá? Porque aí eu vou ter pessoas milionárias e pessoas miseráveis, eu vou colocar tudo no mesmo balaio, tá? E aí nem sempre vai trazer um número fiel. Por isso é que foi criado o Produto Nacional Bruto, que aí ele vai levar em consideração o tanto de renda que entra no país, que é produzido, mas também a renda que sai, tá? Então, esses dois itens são utilizados, Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto, tá? Que é para perceber a quantidade de riquezas que entram e saem daquele país, tá? O PIB brasileiro, ele é relativamente elevado, tá? Em relação à América Latina até que é um PIB bom, né? Mas em relação aos países mais desenvolvidos, ele é um PIB regular, tá? Então, se a gente tomar como base aqui os nossos vizinhos, a gente até que tá bem. Se a gente tomar como base os países que a gente desejaria ser, a gente tá mal, né? Seguindo aí mais um pouquinho, outros índices, né, que são usados aí para medir o desenvolvimento econômico de um local, tá? Quando eu vou falar medir a pobreza, eu vou falar de aspectos econômicos e também de aspectos sociais. Então, ele está falando outros aí, paridade do poder aquisitivo, né, que é para medir a desigualdade, né, da distribuição da renda. A renda per capita é muito utilizada, você vai encontrar bastante esse termo, tá? A renda per capita é quando eu distribuo o PIB, né, pelo número de habitantes de um país. E a renda per capita, ela também ela é desigual, né? Porque aí eu vou utilizar a renda das pessoas mais ricas e distribuir pelas pessoas que são pobres também, ou que não acessam nenhuma renda, tá? Então, a renda per capita
a gente fala que é o PIB distribuído pelo número de habitantes. Tá? Outro índice que é utilizado para medir o nível, né, de pobreza de um local é a expectativa de vida. Tá? A expectativa de vida aqui do Brasil em torno de 73 anos, tá? Para mulheres em torno de 76, homem em torno de 70, 72, se eu não me engano, tá? E aí gera a média da expectativa de vida. E quanto maior a expectativa de vida, minha gente, significa que melhor é a qualidade de vida naquele país, né? Se vive muito, significa que se viveu bem, tá? Se viveu bem em que aspecto? Então, teve acesso à saúde, teve acesso à educação, teve acesso à moradia digna, né? Teve acesso a uma alimentação que vai trazer para ele todas as condições aí de se desenvolver, né? Então, se eu tive uma boa vida, eu vou viver bastante. Claro que a pessoa pode ter uma doença, né? Mas no geral, eu vou pegar então, por exemplo, a expectativa de vida do Japão. É próximo de 100 anos, tá? Por que o cara lá no Japão é próximo de 100 anos e na África é 50 anos, alguns países centro-africanos, né? Por quê? Porque o cara lá no Japão, ele vai ter acesso a uma moradia digna, ele vai ter acesso à alimentação, à escolaridade, né? Ele vai ter acesso a um sistema de saúde universalizado, vacinação, remédios, né? Isso vai fazer com que o cara viva mais. E outra, é um trabalho digno, né? Mesmo que no Japão, por exemplo, o cara trabalhe muitas horas por dia, ele não vai estar quebrando pedra, né? Ele não vai estar trabalhando na colheita desde os seus 6 anos, desde os seus 8 anos. Perceba, né, que diferença. O cara no Japão, ele vai estudar até 24, 25 anos, né, ou mais. Então, olha que diferença, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos. Quantos anos esse cara vai viver? Né? Então, uma reflexão bem importante aí dessas diferenças, né? Então, a expectativa de vida fala bastante sobre um país. O nível de escolaridade também mede, né? Onde eu consigo promover mais escolaridade, eu diminuo o nível de pobreza. A gente conseguiu fazer aqui no Brasil, principalmente, né, nos anos aí, no começo dos anos 2000, promover no Brasil uma ampliação das universidades, por exemplo, né? Então eu consegui dar mais acesso à universidade a pessoas que não acessavam antes. Em uma ou 2 gerações você consegue promover uma mudança social, né? Dando escolaridade para essas pessoas. Eu estou falando da educação superior, mas vale também para a educação básica, né? A gente aumentou o acesso das pessoas à educação básica. Se essa criança ela acessa a educação básica, ela vai acessar a alimentação, ela vai acessar a saúde, né? Ela vai estar dentro de um sistema para apoiar ela, tá? Então, o grau de escolaridade é a média aí, né, de anos que se estuda dentro de um país. Tem também, gente, o índice Gini, que é de concentração de renda. Putz, cara, esse negócio da concentração de renda é bem triste, assim, né? Porque a gente tem pessoas muito, muito ricas. Eu até estava vendo ontem sobre o dono das lojas Americanas, se eu não me engano, que são 2 brasileiros que figuram entre os homens mais ricos do mundo. Um deles é o dono das lojas Americanas. E ele é dono de uma porradona de coisa aqui no Brasil, tá? Então esse cara é bilionário. Em contrapartida, esse cara ser bilionário, 1 ou 2, sei lá, quantos bilionários a gente tem no Brasil? 5 bilionários, 10 bilionários. Em contrapartida, nós temos milhões de pessoas que não têm nenhuma renda. Nossa, meu estômago roncou, gente. Não sei se vocês ouviram aí. Se vocês ouviram, foi o máximo. Então, eu tenho algumas pessoas, 10 bilionários no Brasil, que ganham o equivalente a todo o restante da população, ou mais, né? Então, se eu juntar a renda desses 10, vai ser maior, desses 10 bilionários brasileiros, é maior do que todo o restante da população dos outros 230 milhões de habitantes, né? Então, isso é a má distribuição de renda, tá? Concentração de renda, na verdade. Algumas poucas pessoas têm rendas muito altas. Aliás, aqui em São Carlos a gente tem uma concentração de renda também muito doida, assim, né? A gente tem pessoas muito ricas em algumas poucas regiões da cidade, que vocês sabem bem quais são, e nós temos uma grande maioria de populações pobres, tá? Muito pobres. Eu acho que em São Carlos nós temos poucas pessoas miseráveis,
tá? Mas temos muitas pessoas pobres e poucas pessoas ricas. Mas se eu pegar o Dama e o Dama e o Faber, eu tenho com certeza mais renda do que, sei lá, 50% da cidade. Posso estar enganada, mas eu acho que não, tá? Então o índice Gini ele vai falar sobre concentração de renda, tá? É bem importante também. O país onde tem mais concentração de renda é um país mais desigual. Deixa eu dar um gole de água. Quanto mais concentração de renda tem um país, pior é a qualidade de vida da maior parte da população, tá? Qual é o ideal, entre aspas? Que a renda ela seja distribuída entre as pessoas, que todas as pessoas tenham uma renda ok, tá? Digamos assim, não precisa ser rico, né? O ideal seria que todo mundo fosse remediado, todo mundo tivesse acesso às coisas básicas, né? Um salário legal para todos. Em contrapartida, não é isso que ocorre, todo mundo sabe, né, gente? Então, tem pessoas que são bilionárias, milionárias, muito ricas. Então, vou ter aqui em São Carlos, por exemplo, o cara que ganha 60 mil reais, 30 mil reais, e tem o cara que ganha R$ 1.000, né? Olha que diferença. Então, ele vai tocar a sua família toda, aluguel, alimentação com R$ 1.000. E aí vai ter o cara no condomínio que ele vai pagar R$ 1.000 de condomínio, né? Bem interessante isso. Seguindo mais um pouquinho, essas coisas são um pouco azedas de tratar, mas é muito importante, tá? Em especial para o que vocês vão, a atividade que vocês vão fazer hoje. Seguindo mais um pouquinho, gente, a gente falou de alguns aspectos relacionados à economia, os índices socioeconômicos, né? A gente falou um pouco mais dos econômicos, a gente vai falar dos sociais. O principal índice para medir o desenvolvimento social de um país é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? O IDH ele vai mostrar aí quais são os países que promovem um bem-estar para as pessoas, tá? Eu até tenho aqui, deixa eu ler para vocês. Então o IDH ele foi criado agora nos anos 90, né? Então ele é bem recente. Eu só sei o nível de desenvolvimento humano de um país a partir dos anos 1990. Antes disso não se gerava esse tipo de número, esses dados de forma global, porque a gente tinha um mundo ainda dividido, bipolar. Então, se preocupava muito mais com a Guerra Fria do que com o desenvolvimento de cada país, tá? Então, a partir dos anos 90 se cria o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e ele vai falar sobre expectativa de vida ou longevidade, que eu falei agora para vocês, acesso à saúde, o grau de escolaridade, né, o acesso à educação e a renda per capita e distribuição de renda, tá? Então, a partir desses pontos, a gente consegue ter um panorama de como é a qualidade de vida em cada país. Tá? O IDH, ele faz um panorama de como é a qualidade de vida naquele país, mas ele traz alguns equívocos, né, quando ele não leva em conta a desigualdade. Por isso foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade, que é o IDHD. Tá? Esse índice ele vai trazer um panorama melhor. Se eu olho no IDH, eu vejo que o IDH brasileiro ele é razoável, ele está em torno de 0,7, tá? Então ele é razoável, ele tá na meiuca ali, tá? Se eu pego o IDHD, que fala da desigualdade, a gente cai bastante. Eu acho que na próxima página tá trazendo um pouquinho sobre isso, né? Então, ele traz aqui as menores perdas em relação ao IDH e maiores perdas, as diferenças. Se um país ele tem muita diferença entre o IDH e o IDHD, que é o da desigualdade, significa que aquele país tem muita desigualdade. Se a diferença é pequena, né, significa que tem pouca desigualdade. No caso do Brasil, está na segunda tabela lá no finalzinho. Então está falando o IDH do Brasil em 2013, tá? Que é 0,718. Como que eu meço o IDH? De 0 até 1. Quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido é aquele país no aspecto humano. Né? E aí o IDH do Brasil é 0,718, mas o IDH real, que é o da desigualdade, é 0,5. Então a gente sai de um IDH ok para um IDH ruim, tá? Se a gente for levar em conta a desigualdade. Então, aqui no Brasil a gente tem um desenvolvimento humano, mas ele não existe para todos. E ele não é bem distribuído também sobre o território. Nós temos Sul e Sudeste muito mais desenvolvidos do que Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, tá?
Isso acho que também é perceptível para todos. E aí nós temos bons IDHs em países que promovem uma boa qualidade de vida e distribuição de renda para as pessoas, né? Tem alguns aí que são os clássicos, Noruega, Finlândia, Suécia, né? IDHs elevados e com pouca desigualdade. Seguindo mais um pouquinho então, já para finalizar, sobre a fome, tá? Eu considero que a pessoa passa fome quando ela não tem alimentos no seu estômago. Simples, tá? Todo mundo já comeu hoje aqui? Quanto tempo você já ficou sem comer? Você já passou fome alguma vez na sua vida? Fome mesmo? Por não ter o que comer? Então a gente tem vários níveis de fome, tá? A subnutrição, que é quando a pessoa se alimenta, mas não consegue adquirir tudo que ela precisa naquele dia, né, para poder se manter viva. Então é subnutrição. A desnutrição é quando a pessoa não se alimenta, né, não consegue ter acesso à alimentação. Quando a pessoa está muito desnutrida, ela vai chegar nesse estado que vocês estão vendo aí na foto, de emaciação, que é quando já começa a ter uma perda de peso aguda, tá? Uma perda de peso muito acentuada. É uma imagem bem difícil de ver, bem desagradável, né? Mas é a realidade de muitos países, não só africanos, como também aqui da América, tá? Na América Latina como um todo, a gente tem bastante pobreza. Talvez aqui no Brasil a gente não encontre pessoas nesse ponto, porque a gente tem auxílios do governo, a gente tem programas de distribuição de renda, a gente tem universalização da saúde, tem centros comunitários, né? Tem formas de ajudar as pessoas mais pobres. Como eu falei para vocês, em algumas localidades africanas e da América Latina isso não ocorre, tá? Então a pessoa, eu não sei se vocês já viram no Haiti, né, que é um país aqui da América Latina, é um país um dos mais pobres do mundo, né? E no Haiti não tem ajuda do governo, né? Porque não tem governo em linhas gerais, né? Prefiro falar assim do que falar que existe. E aí a pessoa tem fome, e aí como eles não têm para quem pedir e o governo não ajuda, então os caras comem terra, velho, comem lixo, né? Tem um vídeo, depois eu posso até passar para vocês, de uma reportagem que foi feita por um jornalista aqui brasileiro, que mostra que eles misturam lá no Haiti terra mesmo, barro com manteiga e formam tipo umas bolachas e comem terra, né? Para ter o mínimo de nutrição, para a pessoa não realmente morrer de fome, tá? Então nós temos esses níveis aí de fome, né? Que aqui no Brasil acho que a gente transita em subnutrição e desnutrição, tá bom? Eu gosto sempre de trazer para o Brasil para ficar mais próximo, mais fácil da gente conseguir entender. Tá? Então falamos aí dos índices socioeconômicos, indicadores, para falar do nível de desenvolvimento de cada país, tá? Sendo talvez o principal deles o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Acho que é isso, né, gente? Deixa eu ver. Tem umas atividadezinhas aí para vocês fazerem depois, tá? Quem tiver... tem um mapa da fome no mundo, antes de finalizar, que a gente já está, né, indo para o final aí. Lembra daquele mapa que a gente falou bem lá no comecinho, quando a gente estava falando de mundo desenvolvido e subdesenvolvido, países do norte e países do sul? Olha aqui, gente. Países do norte e países do sul, né? Os países do norte são países que não têm fome, países do sul, países que têm fome, né? Alguns países do norte, inclusive com grandes populações, conseguem prover o mínimo para essas pessoas. E os do sul, não. A gente no Brasil está ali na meiuca, você vê que não está no vermelhão, mas temos muito a melhorar. E também que vocês tenham consciência de que, dependendo do tipo de governo que a gente tem em cada país, essas condições, elas... eu falo tipo de governo porque... está estabelecido ali na Argentina um tipo de governo, mas que pensa muito mais no desenvolvimento econômico. Esses índices de desenvolvimento humano têm a tendência de piorar, tá? Se eu penso muito mais na questão econômica e pouco na questão social, esses índices vão piorando. Então, se a gente tem esse panorama aqui do Brasil 2012, 2013, te garanto que não é o mesmo que hoje. Se a gente pegar o índice de desenvolvimento humano do ano passado e desse, ele é bem pior do que era no começo dessa década, tá bom?
Pessoal, eu vou pedir para vocês anotarem aí a atividade dessa semana, tá? Mas é uma atividade só para você fazer mesmo no seu caderno, tranquilo, que é esse da página 306, atividade 1 e 2. Eu vou marcar lá no chat. Tô voltando então para falar com vocês agora. Ai, cadê? Tá aqui. Voltou para a apresentação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, né? Pessoal, tudo certo por aí? Querem falar alguma coisa sobre a aula de hoje? Tudo tranquilo? Sossegado? Querem fazer alguma pergunta? Não? Todos de boa, gente? Então, espero que essa aula tenha ajudado um pouco vocês, tá? A pensar nessa questão da globalização como perversidade, né? Um dos lados dela é essa questão da perversidade, né? E que leva vocês um pouquinho para essa reflexão sobre a questão do capitalismo e da globalização no mundo, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui